Em Hebreus capítulo 5, a partir do verso número 11. Nós iremos ler do verso 11 do capítulo 5 até o verso 8 do capítulo 6. Hein? Diz assim a palavra do Senhor. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir, pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como os necessitados de leite, e não de alimento sólido. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Amém? Vamos orar? Pai bondoso, rico em misericórdia e graça, nós queremos bendizer-te, ó Senhor, por essa manhã existir, por tudo isso, ó Senhor, que tem acontecido, ó Pai, no culto a Ti nessa manhã. Pai bondoso, queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, pois carecemos do Teu auxílio, que o Teu Espírito, ó Senhor, nos conduza, nos faça, Senhor, compreender a Tua palavra. Nos ajuda, ó Senhor, a verdadeiramente interpretarmos, ó Senhor, esse texto e conseguimos, ó Senhor, saciar a nossa alma com a Tua palavra, pois ela que irá, Senhor, nos alimentar, que possamos, Senhor, ir à Tua palavra sem nenhum preconceito, sem muito menos, ó Deus, irmos até ela com algum entendimento fora, mas que ela por si só fale ao nosso coração, pois ela é soberana, ó Deus, em nossa reunião, pois é a Tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, em Tua presença e nos abençoe no nome de Jesus. Amém? Bem, irmãos, eu gostaria de iniciar nessa manhã fazendo uma pergunta a cada um de vocês que estão aqui no templo, né, junto conosco, e aqueles que estão em casa podem fazer podem responder a essa pergunta, né, a si próprios, e no decorrer nós tentaremos verificar a resposta que nós demos
se de fato condiz com aquilo que as Escrituras irá nos ensinar nessa manhã. Amém? Então a pergunta é a seguinte: quanto tempo de crente você tem? Quanto, irmã Terezinha? 7 anos, irmã Terezinha. A irmã tem quanto tempo de crente? Mais de 20 anos. A irmã não tem quanto tempo? 14 anos. Eita. O irmão Valnice tem quanto tempo de crente, irmão Valnice? Uns 15 anos. Está quase jovem, né? Irmão Fabiano, tem quantos anos, irmão Fabiano? Uns 15. 20. Ô Divan. 18. Irmãos. Irmã Marina, será que eu vou perguntar à irmã Marina? Eu não vou perguntar à irmã Marina, não. Porque ela vai humilhar a gente. Irmã Patrícia. Desde pequeno, né? Irmã Betinho. Certo. Patrícia. Certo. Presbítero Evandro. Eita. Presbítero Evandro tá ganhando, mas eu não vou colocar a irmã Marina. A irmã Marina não pode não. Diácono. Certo. Os irmãos. 22 anos, meu Deus. Irmã Marina fica de fora, viu, irmã Marina? Não pode não. Nem Marina nem Jeane. Porque a Jeane estava lá com os discípulos, lá na época de Atos. Eita, meu Deus do céu. Irmãos, na igreja primitiva, quem deveria estar ensinando aqui hoje, nessa manhã, se fôssemos, era a irmã Marina. Hoje na igreja primitiva, eram os mais experientes. Tanto que a titulação para pastores é semelhante a presbíteros e anciões. Certo? Os mais experientes eram que tinham a palavra. Por quê? Porque, irmãos, os mais experientes devem ter em primeiro a palavra. Muito bem. Muito bem. A experiência, ela é forjada juntamente com o tempo. Não existe a possibilidade de chegarmos a termos uma grande experiência em algo se não tivermos tempo naquilo. Ontem à noite, no jantar dos casais que teve ontem à noite aqui na nossa igreja, eu e o diácono Elton, a gente estava percebendo o trabalho dos garçons. E me chamou muito a atenção que ele organizava bem direitinho os pratos, tá, e saía com a bandeja. Eu já tinha derrubado aqueles pratos tudinho. Em outra oportunidade, em outro local que eu fui, eu vi que um outro garçom que aparentemente era muito mais experiente que aquele, ele carregava uma pilha muito maior e não levava assim, ele levava com as mãos estendidas lá no alto. Quanta experiência. Minha esposa que trabalha com confecção de roupa, né? Ela certa vez foi fazer uma costura de uma roupa. Irmãos, quase que ela botava a perder. Aí quando a gente vai lá na casa de Ana, não dá nem 2 minutos. Brum, 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 brum. Experiência. Experiência não é algo simplório. E o texto que nós iremos meditar nessa manhã, ele é uma pequena pausa que o autor da carta aos Hebreus dá na argumentação que ele vinha tendo. Para os irmãos que têm vindo, né, semana após semana, que o Senhor tem nos dado graça de chegar até aqui, nós temos observado que a linha de raciocínio que o autor dos Hebreus tem tido é algo imprescindível. Primeiro,
ele nos fala acerca de Jesus, o Filho de Deus, sendo o enviado do próprio Deus, que traz a palavra última e definitiva de Deus. E todos os homens devem observar este que traz essa mensagem. Por quê? Porque, segundo o autor dos Hebreus, esse Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Foi por conta dele, por meio dele, para ele, que o universo foi criado. Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata de seu ser. E pela sua palavra ele sustenta todas as coisas. E por meio de sua obra, entregando a sua vida na cruz, ele purificou-nos dos nossos pecados. E agora, por conta de tamanha dignidade que ele conquistou, ele está à destra de Deus, nas alturas, e intercede por nós. E sendo assim, esse que traz essa mensagem de Deus, o Filho de Deus, ele se torna superior a anjos, ele se torna superior a Moisés, ele se torna superior a Josué, ele se torna superior ao sacerdócio de Arão. Tudo isso, de forma bem resumida, nós vimos desde o capítulo 1 até o capítulo 5, verso 10, até semana passada. E a partir justamente desse capítulo, de número 4, no final do capítulo número 4, até o capítulo de número 9, do 4:14 até o 9:14, o autor aos Hebreus vai falar acerca do sacerdócio superior de Cristo. Esse sacerdócio de Cristo é pela primeira vez nas Escrituras apresentada. Pois até então, os escritos apostólicos, tanto Paulo como Pedro, como também o evangelista Lucas, como também João, nem Tiago, nem Judas, que são os autores do Novo Testamento, nenhum deles abordam especificamente esse tema, a não ser aqui em Hebreus. Ou seja, é um tema novo. É uma revelação de fato nova que Deus dá ao autor aos Hebreus para entregar a esse povo que recebeu essa carta. Ok? Só que, a partir do momento que ele inicia a introdução afirmando que Jesus tem um sumo sacerdócio superior ao de Arão, porque o seu sacerdócio não vem da descendência de Arão, mas sim é da ordem de Melquisedeque, certo? Melquisedeque, que era um homem histórico, real, rei de Salém, da qual ele se achega até Abraão no capítulo 14 de Gênesis, e naquela passagem Abraão oferta a Deus sacrifícios, e é esse homem, esse rei chamado Melquisedeque, que faz a cerimônia, que faz o altar, que levanta o altar e oferece ao Deus Altíssimo o sacrifício e abençoa esse sacrifício e abençoa a Abraão. Sendo assim, o autor aos Hebreus interpreta que a linhagem do sacerdócio de Cristo vem de Melquisedeque. Não que a descendência de Melquisedeque foi até chegar a Jesus, não. Melquisedeque, ele se torna um tipo de Cristo, uma sombra do sacerdócio que Cristo faria. Cristo abençoando os descendentes de Abraão, assim como Melquisedeque. Após o verso 10 do capítulo 5, a partir do verso 11, que é o que nós iremos nos propor a pensar, ele simplesmente muda o assunto. Ele dá uma pequena pausa e vai fazer agora para nós uma exortação de cunho extremamente desafiador. Desafiador tanto para quem a ouve, como recebendo do autor de Hebreus essa exortação, como também para quem tenta interpretar o texto. O pastor Augusto Nicodemos considera que essa porção que lemos é uma das mais difíceis das Escrituras. Jesus fez com que eu viesse ministrar isso hoje de manhã para vocês. Então,
Vamos pedir a Deus que Ele possa nos ajudar nessa manhã. Nós podemos dividir essa passagem em 3 partes, ok? Do verso 11 do capítulo 5 ao verso de número 14, o autor aos Hebreus vai falar sobre a necessidade que temos de crescimento espiritual e de santificação. Ok? Do verso 1 do capítulo 6, perdão, até o verso 3, ele vai exortar contra o comodismo. E por fim, do verso 4 ao verso 8, passagem bem conhecida por muitos, é um questionamento feito pelo próprio autor aos Hebreus, se é possível que o crente possa cair da graça, ou seja, sair da comunidade cristã, esquecer-se de Cristo, negar a Cristo e começar a andar em outros caminhos. Deus permitir, a gente vai chegar lá. Então vamos começar pelo início. Existe, irmãos, ou vocês sentem isso, um queimor, uma sensação, um impulsionamento em seu coração de buscar um crescimento nas Escrituras, no conhecimento da pessoa e obra de Deus e em santificação? Existe isso no coração de vocês? E ao mesmo tempo que surge esse sentimento, pode também aparecer o mesmo sentimento que se eu preciso disso é porque eu não alcancei plenamente. Porque se eu preciso crescer é porque a estatura que a mim é dada para que eu tenha e eu ainda não alcancei, é porque eu ainda não cheguei nela. É preciso algo para que eu a alcance. Ok? Então vamos lá. No verso de número 11, identificando tal mudança na argumentação, o autor aos Hebreus inicia afirmando o seguinte: a esse respeito, que respeito? Ele está falando do quê? Em relação ao tema que ele já vinha abordando, que é o sacerdócio de Cristo através da ordem de Melquisedeque. A respeito disso que eu venho falando, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. O próprio autor aos Hebreus vai nos dizer que aquilo que ele vem falando e o que ele pretende falar é algo difícil de explicar. Primeiro, não havia nada ainda escrito em termos de cânon acerca desse tema, sacerdócio de Cristo. Tendo em vista que, olha, irmãos, quantos capítulos ele usa para só explicar esse tema. Vai do capítulo 4 ao 9. Tirando essa pausazinha, né, que nós iremos meditar nessa manhã. Então, são argumentações difíceis. E assim como é dito por John Stott, crer também é pensar. De forma alguma, nós podemos comungar com Deus, termos conhecimento de Deus, termos experiências com Deus, se isso não estiver atrelado ao pensamento, à faculdade mental, ao intelecto. Deus nos fala de uma forma que nós podemos compreender. E de fato é verdade. Deus jamais chegará para nós falar de uma forma que a gente não entenda. Não faria sentido. Deus fala de uma forma tão clara para a gente poder entender, que Ele envia o seu próprio Filho, que é Ele, porque o Filho é Deus, e o ser de seu Filho emana a glória de Deus. Paulo vai dizer em Colossenses que a plenitude do ser de Deus estava na pessoa do Filho. Sendo assim,
Como nós poderíamos explicar quem é Deus ou nos achegarmos a Deus? Deus nos dá um guia fácil e simples, através do seu Filho Jesus. Tendo nós a fé na pessoa do Filho, ok? Como pode nós, conhecendo a palavra de Deus, tendo experiências com Deus, conhecendo a Jesus, vendo o que Ele fez na cruz por nós, como pode nós, tendo esse tempo com Ele, retrocedermos e rejeitarmos a Cristo? Por isso, irmãos, o que o autor aos Hebreus quer falar escancaradamente diante de nós é: irmãos, se vocês por tanto tempo têm crido no Senhor Jesus, têm ouvido as suas palavras, têm comungado uns com os outros, como pode vós agora não viver da forma como vos tenho já ensinado e querer retroceder? E mais, para aqueles que estão inertes, parados na fé, eles precisam progredir. Não pode na casa do Senhor haver inércia. Não pode haver pausa. Eu não posso estagnar na fé. A vontade de Deus é que a gente progrida. Se pudéssemos resumir em termos gerais o que essa carta quer dizer, é progresso na fé. Não podemos de forma alguma permanecer do mesmo jeito. Há uma necessidade para crescermos. Veja que ainda no verso de número 11, ele diz que porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Quantas vezes, irmãos, nós não nos pegamos em erros, em pecados, e a palavra claramente fala ao nosso coração: perdoai-vos uns aos outros. Aí você: não, mas aquela pessoa fez algo tão grave contra mim. Eu perdoo todo mundo, mas ela não. Eu me lembro de uma causa aí, de uma conhecida próxima minha, que ela fez 7 discipulados para poder se batizar. Sabe por quê, irmãos? Porque não tinha perdoado a pessoa. 7 batismos, irmão. 7 discipulados. Quando chegava no final do discipulado, que o pastor perguntava: e aí, irmãos, resolveu a situação? Não. Então não vai se batizar, não. Aí outro: tá. 7. Irmãos, quando foi na 7ª, Jesus fez: peraí, venha cá. A palavra estava sendo ministrada e o coração endurecido não se quebrantava a voz do Senhor. Vocês compreendem? E vocês acham que estão distantes de vocês? Não está, irmãos. Como o nosso coração é duro. Sim. Acontece muito isso que a irmã Ana falou. Quem participa do estudo da carta de João e assim das demais cartas que a gente tem na nossa igreja, é comum a gente começar com uma sala bem lotada. Aí de repente, com 2, 3 meses. Na primeira turma que eu tive a oportunidade de
ministrar junto com os irmãos, na época, essa turma começou ali que só tinha essas salas de baixo, na segunda sala. Que é uma sala, é a maior das de baixo. Ela terminou no gabinete do pastor, que é a menor sala. Da turma que tinha muito mais de 20, só terminou 3. Pela misericórdia de Deus infinita, a nossa turma agora de João está terminando com uma boa quantidade de pessoas. Louvado seja Deus. Deus teve misericórdia dessas almas. Mas dessa vez eu puxei o cinto, irmãos. E bati com força nesse povo. Mas é o que acontece no coração do homem. A palavra chega diante de nós e fala: você não pode viver na prática do pecado. Aí você olha para o texto, olha para a sua vida, olha para o texto, olha para a sua vida, você faz, não tem condição de eu viver isso não, deixa eu ir embora. Isso é um sinal de pessoas que são tardias em ouvir. Sabe aquele ditado, né? Está fazendo ouvido de mercador. Né? Porque o que é, irmãos, fazer ouvido de mercador? Vá no Mercado Central. Se você der ouvido a todo tipo de oferta que fizer a você, você volta de balai cheio. É 5 por 2. Não, é o outro. Não, é 2 por 5. Se você não der ouvido e for focado no que você quiser, você se perde. Muitos têm dado ouvido a muitas coisas e não têm focado na palavra. Então, o autor aos Hebreus, ele já, antes de começar o caldo grosso do que ele vai falar, ele fala: espera aí, deixa eu falar para vocês, olha, o que eu vou falar agora para vocês é algo difícil de se explicar. E se vocês não derem ouvido ao que eu vou falar, vai acontecer algo com vocês, que a gente vai chegar mais na frente. Então, existe uma necessidade de crescimento espiritual e de santificação. Aí, está registrado aí no primeiro tópicozinho, os passos, de forma bem simplória, certo? Resumida, os passos da fé cristã que todo o novo convertido irá passar. Primeiro é a regeneração. Isso é um ato exclusivo de Deus. O homem não faz nada. É Deus que gera de novo ele, que dá vida. A justificação é um ato exclusivo de Deus. Você não precisa chegar diante de Deus e se justificar. Não, Ele mesmo fez isso através da obra de Cristo. Agora, já a santificação, você é participante. Onde, pela ação poderosa do Espírito Santo e pela permissão sua, você cresce ou não na palavra. Como assim? Então quer dizer que eu posso ser regenerado, ser justificado. E quando o Espírito Santo vier falar ao meu coração, para que eu viva de uma forma santa, eu posso até resistir ele? Pode, irmãos? Pode sim, você pode ser um crente nascido de Deus e estar fustigando, pressionando, empurrando contra o Espírito Santo na sua vida. E Paulo aos Efésios vai dizer que nós não podemos fazer isso. Um exemplo para a gente poder entender isso é a seguinte. Isso é um copo, certo? E o que tem dentro disso, irmãos? A água. Vamos supor que você seja o copo e a água seja o Espírito Santo. Você pode muito bem, se você quiser, já que você tem vida, porque o morto não tem vida, ele não faz nada. O morto, ele está com o copo virado, enterrado. Deus retira-nos
desse cemitério, nos dá a vida, nos lava, deixa bem limpinho. Agora Ele vai derramar do seu Espírito sobre nós. Você pode simplesmente, mesmo estando limpinho, colocar uma tampa nesse copo. E a água do Espírito, irmãos, sobre esse copo, ela jorra abundantemente. Jesus vai dizer que a vida que Ele tem para nós é uma vida abundante. Não é como uma cisterna que a água mina devagar. É um olho d'água. É uma fonte inesgotável. E se você deixar ser enchido por esse Espírito, Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, não esqueça disso. Abra aí Gálatas capítulo 5. Verso 16. Eu vou até tomar dessa água para ver se eu me encho. Gálatas capítulo 5, bem rapidinho. Não estava nem no script. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito, o termo original para essa palavra andar no Espírito, é deixar ser enchido pelo Espírito. Então você, como copo, precisa deixar o Espírito Santo encher a sua vida. E Deus nos concede meios de graça para isso. Primeiro, não pense que você vai ser cheio de Deus fora da igreja. Porque é nesse lugar, é na comunhão, é na união dos irmãos que Deus utilizará, assim como foi dito hoje, de forma tão rica na devocional. É dessa forma que Deus utiliza. Ele usa os seus para edificar os seus, de formas multiformes. Através da graça de Deus, somos enchidos pelo Espírito Santo. E nós não podemos ser tardios em ouvir. Não podemos fechar a tampa do copo. Temos que deixar a água de Deus, o Espírito de Deus jorrar sobre nós. Precisamos ser plenos no Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo, que é o que Deus quer exercer em nossa vida, é que nós constantemente andemos cheios dele, fazendo a vontade dele, sabendo, por exemplo, a minha intenção hoje é ir lá no banco. Mas eu não vou lá no banco só para tirar um dinheiro, não. Deus está me levando lá para fazer alguma coisa. E você constantemente atento. E Deus fala-lhe, irmãos. Deus lhe usa. Aonde você trabalha, no hospital, na sua vizinhança. Mas que possamos estar como soldados atentos ao chamado do nosso general. E não estando tardios, com nossos ouvidos entupidos pela cera do pecado. Porque nós já devíamos ser mestres na palavra. O tempo que nós temos aqui, eu não vi ninguém nécio na fé. Ninguém começando. Nós já deveríamos ser mestres. Já deveríamos, não como diz o autor aos Hebreus no verso 12, atendendo ao tempo decorrido da fé que vocês têm, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine de novo? Não, irmãos. De forma alguma. Existem princípios elementares da fé que nós não precisamos mais reaprender de novo, porque já somos experimentados nele. Não podemos voltar atrás, nem muito menos estagnar. Então, os oráculos de Deus, que é a sua palavra, nós a temos em nossas mãos. Não existe justificativa para nós de que está distante demais de nós.
Eu não preciso ir simplesmente para um seminário ou para um conservatório, me colocar excluso de uma sociedade apenas para estudar as Escrituras. A palavra está diante de nós. Não há mais necessidade que alguém venha nos alimentar para tais rudimentos simples, pelo tempo de fé que temos. Vocês conseguem compreender isso? De fato, há coisas difíceis de interpretar, pois o assunto é muito profundo. Irmãos, tem textos nas Escrituras que é preciso cavar bastante, meditar bastante, relê-lo bastante, para poder encontrar a preciosidade lá embaixo. Por quê? Primeiro, tais textos das Escrituras não foi escrito apenas por um autor. São cerca de 40 homens, há cerca de 40 escritores, em tempos distintos, em línguas distintas. A Escritura é escrita em 3 línguas: hebraica, grega e aramaico. Tem pequenas porções em aramaico. Você precisaria ter conhecimento dessas 3 línguas para a interpretação coesa, a exegese correta do texto. Porque se você não consegue interpretar literalmente o que o texto diz, você vai viver no erro. Vocês conseguem compreender isso, irmãos? Só colocar aqui uma frase aqui em japonês para vocês. Pedir, leia. Pode ser a cor mais bonita que tiver. Eu tenho certeza que nenhum daqui vai conseguir ler. Porque a gente não tem essa facilidade. Então, perceba que estudar as Escrituras não é algo simples, não. Não é algo fácil, não. Não é algo que eu vou em um tete a tete, uma leiturinhazinha assim, eu vou chegar e vou... É anos, irmãos. Existe um programa chamado Logos, fazendo a propaganda dele aqui. Esse programa é algo fantástico. Você coloca o seu mouse em cima do texto bíblico e na palavra que está lá, esse programa vai linkar todos os livros da biblioteca que ele tem, que fale acerca dessa palavra, dá a interpretação no texto original, mostra o contexto, mostra os personagens, mostra a geografia, mostra a política, a economia, só de uma palavra num contexto. Se vocês quiserem abençoar a vida do pastor com um presente desse, vocês abençoem, que Deus pode utilizar ele grandemente com um instrumento desse. Esse programa é mais poderoso do que uma bomba atômica. Ó Senhor, abençoe os teus servos na face da terra. Uma arma poderosíssima em nossas mãos, que nos auxilia na interpretação das Escrituras. Irmãos, a Escritura vem de Deus, mas quem a lê são homens pecadores. E os nossos olhos podem querer ir por um caminho que nos agrade, e não a real interpretação da palavra de Deus. Nós percebemos nos nossos dias fatos reais que acontecem diariamente, que a imprensa tem mudado a interpretação. E está na cara ali, o ladrão assaltou uma pessoa e matou. Essa pessoa é digno de condenação perante a lei da nossa nação. Aí a imprensa faz, não, o próprio coitado precisava se alimentar, por isso que fez isso. Isso é uma visão real do que aconteceu? Não. Muitos se achegam às Escrituras dessa forma. E quem são esses que se achegam dessa forma? São crianças na fé. Veja o que diz a partir
do finalzinho do verso 12. Por conta de nós do tempo decorrido que temos, não termos conhecimento daquilo que deveríamos ter, ao invés de nós estarmos sendo adultos na fé, nós estamos sendo crianças na fé. É necessário que a gente venha tomar leite e não alimento sólido. Nesses últimos dias tenho percebido que meu filho tem tomado muito leite. Irmãos, é leite. É de instante em instante. E o povo diz, mas rapaz, o povo acha, né? Quem não é da área assim da saúde, rapaz, esse menino toma leite de instante em instante, esse leite é fraco. Não, eu vou empurrar mucilon. Vou empurrar. Não, irmãos, não existe leite de mulher fraca, não. Deus faz as coisas perfeitas. É porque as barriguinhas dele é pequenininha, não é igual a do pai, não. Então, de instante em instante, ele vai comendo de pouquinho em pouquinho, até chegar um dia que ele vai substituir esse leite por uma comida mais forte. Uma macaxeira. Não, macaxeira não. Vocês estão entendendo? Esses homens daqui da igreja, olha o tamanho desses homens. Bota para eles comer papa logo cedo para ir trabalhar. Papa não tem vantagem não, irmãos. Papa não enche bucho não. Antes, Vanilson. Quem enche, Vanilson? Diga aí. Esse homem é experiente no que diz. Então, irmãos, trazendo isso para a fé. Vocês têm se saciado com leite? Com Neston? Vocês precisam comer mocotó de Jesus. Isso, irmãos, vocês não vão aprender na escola dominical, não. Eu custo dizer a vocês, como o pastor diz, eu sinto muito. Eu posso dar essa carta todinha aqui, esmiuçada, bem peneiradozinho para vocês. Quem vai dar experiência com Deus é você e Deus. E isso eu aprendi de forma tão maravilhosa nessa semana. Durante essa semana eu passei por uma ocasião que nunca tinha passado. Negócio extremamente diferente. Por conta da demanda da qual o trabalho onde eu trabalho, nós somos sempre fiscalizados por órgãos superiores. Tendo em vista que nós trabalhamos com dinheiro público e, como lá na universidade, alguns laboratórios precisam trabalhar com instrumentos e materiais perigosos, se faz necessário que tais materiais sejam bem conduzidos e, simplesmente, irmão, nessa semana eu pensei que eu era do lado vermelho e eu andei num carro da Polícia Federal. Fui lá nos laboratórios fazer a vistoria com os policiais. Meu Deus do céu, Senhor da glória, que situação é essa? Eu nunca andei no carro da polícia. E eu estou aqui nesse estreito aqui com esses policiais, as armas dele eram do tamanho desse púlpito. Graças a Deus não teve nada de problema, era só uma fiscalização normal. Mas foi necessário agir com sabedoria. E sabedoria, irmãos, não se compra, viu? Sabedoria não se encontra nas esquinas, diz Salomão. Sabedoria é a própria pessoa de Cristo. E ela é o princípio, e o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Pude aprender durante essa semana, analisando o texto de Tiago, que para sermos homens sábios, só é necessário nós pedirmos a Deus com fé que Ele nos ouve. Vocês creem nisso? Muito simples. É só pedir a Deus com fé que Ele nos dá. Só que antes, Tiago vai dizer que para a gente poder ter fé, é preciso passar por provação.
E a provação vai gerar em nós perseverança. E a perseverança vai tornar-nos experientes. E a experiência que temos vai nos fazer homens perfeitos. Sendo assim, vocês querem ser sábios, irmãos? Peçam a Deus, que Ele vos dará provação. Porque para pedir sabedoria a Deus, eu preciso ter fé. E para eu ter fé, o texto vai dizer que eu preciso ser provado. É uma sequência. Não vai ser sábio, vai ficar estagnado. E a vontade de Deus é que nós chegamos à plena sabedoria. Sendo assim, Deus espera que seus crentes cresçam e se tornem mestres. E não alunos em todo o tempo, sendo um fardo, sendo um peso para a igreja. Por isso, irmãos, precisamos crescer, deixarmos de ser verdes, deixarmos de ser inexperientes para nos tornarmos maduros. Maduros. Precisamos ser maduros. Você, quando pega uma fruta que é verde, ela não tem o mesmo gosto da madura. Não venha dizer que tem que não. Você pode até gostar de uma goiaba verde com sal. Ou uma manga verde. Você pode achar bom demais, mas não se compara o sabor da madura com a verde, não. O doce você não vai encontrar jamais no verde. Vocês conseguem compreender isso, irmãos? Chega ali na feira e compra um mamão verde para você ver. Ou compra um melão verde para você ver. Não desce não, irmãos. Agora compra um madurinho bem do dia mesmo assim, para o cabo cortar e... Não é não, Vanessa? Você já percebeu que eu gosto de fazer muito exemplo com comida, né? Graças a Deus por isso. Então, irmãos, nós precisamos crescer. Vocês compreendem isso? Então, tendo em vista que a gente não pode mais ficar estagnado, a gente precisa crescer, a gente também não pode ficar acomodados. Nesse domingo de manhã, que já começou bem friozinho, chuvoso. O que é que a gente queria, irmãos? O que é que a nossa carne queria? Ficar deitado. Era bom até que tivesse um jogo da Copa que a pessoa ligava, não era? Ou se não, um esporte espetacular, uma corrida de Fórmula 1, ou algo que você gosta de assistir, ou ficar balançando na rede, né? Uma papinha, um cuscuz com leite. O que é que Jesus faz, irmãos? Jesus faz com que os seus servos eles saiam de suas casas e venham ser alimentados com o que de fato importa, que é a sua palavra. Por isso, verso 1 do capítulo 6, por conta disso, por conta que Deus quer que nós não venhamos a comer coisas fúteis, leves, simples, mas sim que nós venhamos ter um alimento sólido da parte dele mesmo, que será aprovado pela prática, porque não adianta nada, irmãos, nós comermos bem muito e de forma bem sólida e não aplicarmos em nossa vida. O que é que adianta nós termos um vasto conhecimento, sermos cheios da palavra de Deus e sem um pingo de piedade? Deus nos chama para que a nossa mente seja transformada, a nossa faculdade seja exercida na solidez de sua palavra, para tornar aquilo que está em nossa mente na prática diária, para que venhamos entender o que é bem e o que é mal. O mestre, aquele que é experiente na palavra, ele vai saber o que é bom e o que é mal. Ele vai poder se achegar ao que é bom e rejeitar o que é mal. Mas o inexperiente, ele leva o que é mal como bom e o que é bom como mal. Ele confunde porque ele não consegue observar. Por isso, verso 1 do capítulo 6, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é? Para o que é? Perfeito. Esse é
o alvo da vida cristã. Não tem uma música que diz, meu alvo é Cristo? É também, mas já que a Escritura diz que Cristo é a nossa perfeição, de fato, o alvo da vida cristã é buscarmos, através da doutrina que é imposta para nós pela comunidade cristã de tempos já oportunos, mais de 2000 anos, procurarmos manter uma vida em perfeição. Essa é a busca da vida cristã. Você vem hoje, e assim como esse copo aqui está bem limpinho, mas vamos dizer que tem uma pequena mancha. Aí chega o pregador e fala, olha, pela palavra, tem essa manchinha aqui, viu? Passe o detergente de Jeová aí para limpar. Aí você, eita, não estava vendo não aí. Eita, o copo está com cheirinho. Pronto, esse copo mesmo está com um batom aqui. Eita, Jesus, foi mal, irmão. Está mesmo um batom. E agora? É sério. Tem uma manchinha. Será que ele é apto para ser usado? Vocês estão entendendo? Tem gente que antes de tomar um copo em qualquer lugar, ele cheira, né? Porque... né, mano? Mano, sabe disso. Porque não lhe agrada usar um instrumento ruim. Você no seu trabalho, você possivelmente utiliza instrumentos. Professor utiliza uma caneta, um giz, acho que não usa mais giz, não. Um mecânico vai utilizar uma chave. Uma costureira vai utilizar uma máquina, né? Se tiver a agulha ruim, se tiver a chave ruim, você é o instrumento que Deus quer utilizar na face da terra. Já imaginou Deus pegar você tiver com a guitarra desafinada, quando Ele for querer lhe usar? Precisamos, irmãos, progredir na fé cristã. Não podemos ficar inertes, mas buscar a perfeição que há em Cristo Jesus. Para alcançar a perfeição, basta apenas, preste atenção, para alcançar a perfeição, basta apenas não ficar parado. Ainda que seu progresso seja bem pouquinho, mas é muito maior de quem está parado. Pode falar, irmã. Isso. Exatamente. Tendo em vista que o seu crescimento também depende do crescimento do seu irmão, e o crescimento do coletivo só crescerá se você crescer também. Sim. Minha cota, né? Minha cota já acabou. Isso.
Com certeza. Irmãos, pode ter certeza. Não existe alegria maior na face da terra do que partilhar aquilo que a gente já aprendeu do próprio Jesus. Não existe, não. Por isso que quem evangeliza, quem tem a oportunidade de chegar a alguém para ensinar coisas simples, a crucificação, a gente já ouviu tanto. Mas para alguém que nunca ouviu, irmãos, não tem coisa mais linda do que isso não, irmãos. É uma sensação rica. É algo que enche o nosso coração, a gente vai para dar, mas na realidade a gente volta mais cheio. O texto lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, e também na narrativa em Lucas, é narrado que os discípulos são comissionados por Jesus. 2, uma dupla. Eles saem para pregar. E Jesus dá as ordens. Vocês vão fazer assim. Vocês não vão precisar levar muita coisa não. Apenas uma bolsa, uma sandália e uma capa. Vocês vão chegar de casa em casa. Vocês vão dar a paz ao local. Aos locais que não lhe receberem, o que é que vocês têm que fazer? Bater o pé. Para que o pó da terra se torne testemunha que aquele lugar não quis receber. Não foi vocês não. Foi a mim. Mas também, se aquela casa abrir a porta para vocês, vocês entrem. Vocês preguem a mim, a Cristo. E a paz de Deus irá com vocês. Vocês poderão tomar veneno que não vão morrer. Poderão ser picados por serpente. E vocês também não vão morrer. O maligno, os demônios serão expulsos em meu nome. E o texto diz que eles vão. Aí quando voltam, eles voltam, meu Deus do céu, felizes. De onde é essa felicidade, irmãos? Por quê? Eles chegam para Jesus, Jesus, em teu nome os demônios saíam quando a gente falava. Nunca eu vi isso. Claro, isso é uma paráfrase, né, irmão? Mas é o que o texto apresenta, a alegria profunda dos discípulos ao irem, pregarem o evangelho e voltarem com seus molhos. De fato, irmãos, nós não podemos ficarmos parados, acomodados pelo tempo que temos de cristão. Precisamos progredir na fé. Como eu posso crescer mais? Esse ano eu fiz um estudo. Amém. Amanhã, ano que vem, eu vou fazer outro. Eu vou ler livros. Vou comprar enciclopédias. Se eu não sei que livro comprar, pergunte a um mais experiente. Pergunte a um líder seu. Como eu posso crescer? Como eu posso orar melhor? Chegue com uma pessoa de oração. Veja como ela faz. Ande junto com ela. O símbolo bem interessante utilizado para essa porção de texto é as práticas esportivas. Nós sabemos que o nosso músculo, né, para poder se desenvolver, ele precisa de nutrientes em uma certa medida e precisa de um certo esforço para que ele cresça. Se você faz muito esforço, mas não é nutrido, ele não cresce. E se você nutre demais e não exercita, você fica assim, cheio. Vocês estão entendendo? É um equilíbrio entre um grande esforço e uma grande nutrição, para você poder ter forma física. Se você se esforça demais, dá não sei quantas voltas na Juscelino, e come bem pouquinho, não adianta de nada. E se você come que só, e não faz nada, é pior. O comodismo é uma grande praga que pode vir sobre nós. A inércia, estarmos esperando, Senhor, faz a tua obra, Senhor. Vem o teu reino. Vai, Senhor, faz a tua obra. Vem o teu reino. O Senhor diz, não. Você é o meu reino. Você que tem que ir fazer a obra. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, no restante dos versos, do 1 a 3, ele vai citar para nós 6 temas. E para o autor aos Hebreus,
é básico da fé. É elementar. E não se pode jogar nova fundação doutrinária sobre esses temas. E já que não pode jogar nova fundação doutrinária sobre esses temas, tais temas precisam estar em nosso coração bem alicerçados, para que quando alguém chegar a ministrar algo sobre tais temas e a gente, opa, isso aí está errado. Não, opa, isso aí me acresce. Por exemplo, o que seria, irmãos, arrependimento de obras mortas? Eita. E aí? O que seria arrependimento de obras mortas? Lembrem que o autor aos Hebreus escreve a crentes que eram judeus, que têm pleno conhecimento do Antigo Testamento. Sendo assim, para ele, obras mortas era bem comum. Seguir a lei, cumprir a lei, para utilizá-la como meio de salvação, tal obra, ainda que exercida na observância do cumprimento da lei, tal obra, mesmo assim, se torna morta se Cristo não estiver cobrindo-a. Se Cristo não for o motivo de tal obra. Se eu desejo guardar o sábado, como está na lei, não é necessário, mas eu botei na cabeça que eu vou guardar o sábado. Se eu vou guardar o sábado não por conta de Cristo, não para Cristo, nem para a glória dele, mas para buscar alcançar de Deus algo em favor disto que eu realizo, é morto, é vão. Semelhantemente, obras que eu faça, que sejam para o pecado, não na observância da lei, tais obras precisam ser compreendidas com uma ação de arrependimento. Eu preciso me arrepender do que eu faço, porque Cristo veio para ser Messias, e eu não posso utilizar a lei para servir como aplacadora do meu pecado. Não, a lei e a cerimônia judaica do Antigo Testamento, que era utilizado para aplacar os pecados, não é suficiente para perdoar os pecados, mas a obra de Cristo sim. Então, se eu quero observar a lei e não o que Cristo fez na cruz, eu estou tornando as minhas obras mortas, e eu preciso me arrepender delas e me achegar a Cristo. Fé em Deus. Os judeus, eles acreditavam em Deus, no chamado deles. Ouve Israel, há um só Deus, o teu Deus. Só que os judeus não compreenderam que Jesus é Deus, que existe a Trindade santa, e essa Trindade ela revela ao mundo a pessoa de Jesus. Então aqueles que têm uma fé em Deus, mas não creem em Jesus, essa fé é incompleta. Os católicos acreditam em Maria, e diz até que o nosso Deus é igual ao Deus dele. Não é não, de forma alguma. O Deus das Escrituras é uno, é exclusivo, só existe uma forma de se achegar a Ele, é pelo seu Filho Jesus Cristo, e basta, nada mais. Não há mais nenhum acréscimo. O ensino de batismos. Todo mundo aqui é batizado? E no fogo, alguém é batizado aqui? Irmãos, é um perigo isso aí, hein? Depois eu explico a vocês essa questão do batismo no fogo, viu? Vocês não querem não ser batizado no fogo não, viu? Ensino de batismo. O batismo ou lavagem, que é o significado no original, é algo comum
na cerimônia judaica. Não sei se vocês se lembram, semana passada eu falei como um sacerdote se achegava até o local de sacrifício. E é uma cerimônia de muitos ritos. São muitos passos. E um dos passos é o batismo, é a lavagem. E era comum para os judeus utilizarem as lavagens. Perceba que o batismo não é instituído por Jesus. Antes do ministério de Jesus, judeus já buscavam batismo em João. Lembram disso? O próprio Jesus vai até João procurando o batismo. Aí João olha para Jesus e fala, no nordestino, o que é que tu está fazendo aqui, Jesus? Quem precisa ser batizado sou eu. Aí Jesus diz, não, para que se cumpra a palavra. Jesus deu-nos o exemplo de ir ao Pai em batismo. Então, irmãos, no Antigo Testamento, os judeus se lavavam, eram até aspergidos sobre eles sangue para purificação, mas o que de fato é necessário para sermos limpos de todo pecado, de toda impureza, é Cristo Jesus, que pela sua obra faz-nos abandonar das práticas velhas que tínhamos. Essa é a lavagem que precisamos ter. E esse fundamento não pode ser lançado outra coisa por cima dele. Não é porque toda vez que a gente vai ver os nossos irmãos sendo batizados, aí você, rapaz, eu tinha vontade de novo de descer. Dá um mergulho aí junto com o pastor. Que eu estou me sentindo meio assim, meio sujo. Será que se eu me batizar de novo não melhora, não? Não. Que conversa é essa? Será que se eu for ali para o meio da rua agora, tomar um banho de chuva, eu vou ser limpo? Não. Não são coisas externas que purificará o nosso coração, mas sim a própria palavra de Deus através do Senhor Jesus. Por isso que o batismo, irmãos, não é realizado em nome de homens. Eu te batizo no nome de Osildo Neto. Sou eu que estou te batizando agora, e essa água que eu trouxe foi lá do Rio Jordão. Ou veio lá de Buqueirão essa água, ou lá de Coremas. Não. Eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que é no nome do Deus Trino que há purificação. O ensino da imposição de mãos. Eita, essa daí é forte, viu? Alguns irmãos já imporam as mãos sobre a vida de vocês? Eita, tocou, ó. E aí, irmãos? Vocês já viram alguns vídeos assim na internet, os irmãos pondo a mão na cabeça dos outros caindo. Eita, um bocado de coisa, né? Acontecendo na face da terra. Tem nada a ver com isso. Os judeus, na cerimônia do sacrifício, eles colocavam as mãos, eles impunham as mãos sobre os cordeiros, para que os pecados do povo fossem colocados sobre os cordeiros. E quando o cordeiro fosse imolado e o sangue aspergido, e Deus aceitasse o pecado que estava ali sobre aquela vítima, sobre aquele inocente que era o cordeiro, Deus aplacaria. Não podemos retroceder a isso, é o que o autor aos Hebreus está falando aos judeus de sua carta. Devemos prosseguir para Cristo, que Ele é que é o sacrifício perfeito. Não podemos mais querer voltar, utilizar a rosa santa, o tijolo para você poder construir sua casa. Tem igreja vendendo tijolo abençoado, irmãos. Vassoura para limpar o pecado. Eu nunca vi isso, meu Jesus. Para finalizarmos essas duas partes, que não é a finalização, ainda faltaria outra, né? A ressurreição dos mortos. Todo mundo sabe aqui como é que vai ser a ressurreição? Eita, eu acho que não. Vocês precisam saber, viu, irmãos? Por isso vocês vão ler em casa, capítulo 15 de 1 Coríntios. A ressurreição dos mortos. Como é que isso se dá?
Os judeus acreditavam que um dia haveria ressurreição, no dia do Senhor. Só que eles não sabiam quando nem como. O que o autor dos Hebreus quer falar acerca disso é que nós cristãos, 15, nós temos que ter a certeza que de fato haverá ressurreição, porque o nosso Senhor já ressuscitou. Ele foi o primeiro, ele está à direita de Deus. E Paulo lá em Coríntios vai nos dizer como é que isso irá se proceder. Resumidamente, Paulo vai dizer que os que estão mortos, todos, no dia da volta de Cristo, ressuscitarão primeiro. Virão em um corpo glorificado. Todos, tanto ovelhas como bodes. Tanto os que creram e tanto os que não creram, virão com ele e os seus anjos. E os que estiverem vivos, eles subirão ao encontro com a vinda do Senhor. E os seus corpos serão transformados. Eles não passarão pela primeira morte, mas os seus corpos serão transformados. E haverá ressurreição dos que estavam mortos. E haverá o julgamento. Eita! E como é que será o juízo final, irmãos? E agora? Qualquer seco, viu agora? Não tem boquinha não, não tem esse negócio de... não tem como se esconder não. Os que ressuscitaram vão ter no juízo, e você também, se Jesus voltar agora, você vai estar diante dele também. Vocês vão ler o que a gente leria o que para aprender sobre o juízo final? Muito bem, irmãos, Apocalipse. Qual outro livro também a gente poderia utilizar, que o autor de Apocalipse utiliza como base? Agora é só para quem é mestre. Profeta Daniel. Profeta Zacarias. João utiliza símbolos do Antigo Testamento para dar margem, força à argumentação de Apocalipse. Então o judeu acreditava sim no juízo final. Ele sabia que o dia do Senhor viria. Mas agora, irmãos, ele precisa crer que não é o dia do Senhor que virá. É Jesus que virá como juiz. Em carne, Jesus veio como Salvador, mas agora ele virá como juiz. E o texto bíblico diz que ele virá, a sua imagem é como de fogo. Da sua boca sai uma espada. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis. Ele vem de forma gloriosa, e todos que verem a sua glória desejarão morrer, desejarão ser destruídos e não poderão. Ao hálito de sua boca, a terra se desfaz. Os seus pés são como latão reluzente. A sua glória é infinita. O sol se escurece diante dele. Por tão grande ele é. Então esses temas são temas que vocês deveriam já ser mestres. Já saber. E é isso que o autor aos Hebreus quer nos falar. E é isso que ele diz no verso 3. Isso faremos se Deus permitir. Para a aula de hoje, certo? Basta-nos até aqui. Primeiro, porque nós não temos mais tempo. E segundo, porque o que vem pela frente tem um coco seco. Certo? Nós iremos analisar do verso 4 ao 8. Eu acredito que a gente já conclua o capítulo 6 até o verso 20. Mas o que nós aprendemos já hoje, já para a gente já recobrar, existe uma necessidade de crescimento. Existe uma necessidade de buscarmos santificação. E o que cabe a nós é buscarmos a perfeição, que é o alvo da vida cristã, e não nos mantermos acomodados. Amém? Então, se você, nessa manhã, se sentiu
despertado por essa palavra, louvado seja Deus pela sua vida. Sinal que você está vivo. Agora, se você disse, não, esse negócio aí que ele falou esse tempo todinho, abra o olho. Ó, possa ser que a mão do Senhor já esteja no seu mocotó. Ele vai lhe pegar. Se você for filho dele, ele vai buscar você, irmãos. O cinto do Senhor é pesado. Amém? Bendito seja Deus. Os spoilers do futuro, deixa para o futuro. Amém? Vamos orar? Os irmãos já estão chegando aí, louvado seja Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Pai bondoso, eu louvo o teu santo nome, Senhor, pelos meus irmãos. Pelo Senhor ter nos ajudado, Senhor, a chegar até aqui. Pedimos ao Senhor que cada vez mais, Senhor, tu possas, ó Deus, acrescer em fé a nossa vida, a cada um, Senhor, desde o menorzinho, ó Senhor, deste lugar, até o mais experiente. Há tanto, ó Senhor, para aprendermos de Ti. E nós, Senhor, humildemente reconhecemos isso. Ensina-nos, ó Senhor, as Tuas verdades. E jamais, ó Deus, nos rebelaremos, ó Senhor. Nos afastaremos de Ti. Pois o nosso coração Te ama, Senhor. A nossa vida, Senhor, se alegra em Ti. Pois o nosso deleite é o Senhor. Receba, Senhor, toda a honra e toda a glória em nome de Jesus.